Existe reforma íntima na Umbanda? Aula 10, página 48 do livro Cartilha do Médium Umbandista. Curso Mediunidade na Umbanda. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar atualizado. Temos várias playlists, inclusive desse curso. Várias playlists, curso Umbanda Pé no Chão, curso de apometria, psicologia dos orixás, cristais, tarô. Então, existe reforma íntima na Umbanda? Essa é uma questão que aparentemente quem olha de fora, assim, o leigo, ele diz que não, o frequentador, porque ele confunde reforma íntima com o modelo clássico espírita, tão falado nas obras espíritas. Pessoas de fora dizem que não há. Pessoas de dentro da Umbanda, por vezes, também acham que não tem reforma íntima, porque algumas casas não têm instrução, não tem estudo, é só prática, caridade e prática. Aí na animação vocês estão vendo uma pessoa, né, uma mulher, que ela está um pouco assustada com a proposta de reforma íntima, porque ela não quer olhar para dentro de si. Ela não quer uma ascensão da consciência, ela não quer se espiritualizar, ela não quer autoconhecimento. Então, muitas vezes existe uma resistência a essa proposta de autoconhecimento por dentro de algumas umbandas e por dentro de algumas filosofias, vamos dizer assim, espiritualistas mediúnicas, que estão muito propensas ao assistencialismo fenomenal. Dar assistência, atender as pessoas nos seus desejos e muitas vezes mercantilizar essa relação mediúnica. Bom, a reforma íntima na Umbanda ela é invisível. A estrutura da personalidade do médium vai mudando paulatinamente, dos seus adeptos, devotos, médiuns. Predisposições e o modo de ser vai se moldando. A influência dos guias espirituais, as instruções, as vivências, tudo o que acontece por dentro de um terreiro, de boca a orelha. A psicologia da Umbanda, como ela nos assiste no nosso emocional, a pedagogia da consciência na Umbanda, como ela nos educa consciencialmente, é um processo silencioso, vai além do intelecto e do estudo. Existem filosofias espiritualistas que hoje em dia é só estudo, muito estudo. A Umbanda equilibrada, madura, ela vai estar no mesmo patamar estudo e vivência e prática. Os dois se somam para nos dar sabedoria, mas a Umbanda ela vai muito além do intelecto do estudo. Quem tem só a expectativa de estudo, de conhecimento intelectual, se frustra na Umbanda, porque ele não consegue perceber como esta mensagem pedagógica, essa psicologia da Umbanda nos trabalha nas vivências. Então, a vivência ritual, a vivência mediúnica, a liturgia, esta sacralidade que nos conduz a nós sermos um templo vivo, receptáculo do divino e dos orixás, nos possibilita médios, adeptos, simpatizantes, frequentadores, a absorvermos e interiorizarmos os atributos dos guias espirituais, dos mestres ancestrais ilustres, orixás. Há um efeito especular. Nós somos um espelho, como se eles fossem o sol e nós fôssemos um espelho que nós temos que refletir essa luz. Já diz o hino da Umbanda, né? Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Tem que refletir dentro de nós. É a retenção, é a absorção dos atributos
dos orixás, dos nossos guias espirituais, que vão alterando a nossa personalidade, vão espiritualizando-nos e expandindo a nossa consciência. Eu vou dar 3 exemplos bem emblemáticos e bastante conhecidos, 3 formas de apresentações: Caboclo, Preto Velho e Exu. Então, o caboclo, o que a manifestação de caboclo nos trabalha, seja no médium mais ostensivo, aquele que tem o transe, seja aquele que é assistido através do passe, do aconselhamento, da oralidade, porque tudo envolve oralidade. Transmissão de boca a orelha. Tudo envolve nós ganharmos memória com esta oralidade, com essa experiência, através desses registros de memória, nós irmos modificando as nossas predisposições mais íntimas e os nossos hábitos. O que o caboclo, de uma maneira geral, nos ensina? Disciplina, respeito, liberdade. Ele nos ensina que liberdade não é libertinagem, né? Que liberdade de escolha vai até onde não agride o direito do outro. Força interior, altivez, mas com humildade, não é uma altivez orgulhosa. Os caboclos são altivos, determinados, mas são humildes. Somos senhores dos nossos destinos. Isso principalmente que caboclo nos ensina. E os pretos velhos, o que eles nos ensinam? Quais são os atributos que nós temos que absorver em nós, dos pretos velhos, para nos libertarmos da senzala do ego, eles que já são livres? Humildade, paciência, empatia, colocar-se no lugar do outro, perceber o outro, né? Prudência, sabedoria. O tempo de agir e o tempo de não agir. Isso que o preto velho nos ensina para que nós tenhamos longevidade, sabedoria na nossa existência terrena. E o mais emblemático de todos, que suscita no imaginário popular, né, um encantamento e dúvidas e até um certo medo, muitas vezes, Exu. O que o Exu faz? Exu ilumina nosso lado sombra. Mostra para nós o nosso lado sombra. Então, Exu nos mostra a ganância que está em nós, a soberba, a vaidade, a inveja que está dentro de nós, o ciúme, o orgulho, medos. Exu nos faz enxergar isso, para a gente transmutar esse lado sombra negativado da personalidade e absorvendo positivo dos atributos, e a partir daí vai acontecendo uma iluminação interior e nós vamos nos tornando mais refletores da luz divina. Exu nos mostra que quando nos sentimos ofendidos e esperamos do outro que o outro venha nos pedir perdão, em verdade, muitas vezes é a gente que está melindrado, ou a gente está com ciúme, ou está magoado, ou está ferido por orgulho, por rigidez. Então, o Exu libera certos processos do subconsciente, certas catarses, e isso vai sendo trabalhado no tempo, conforme o Ori, conforme a nossa alma vai liberando do nosso subconsciente, inconsciente profundo. Então, eu citei o exemplo de Caboclo, Preto Velho e Exu, que vão trabalhando a pedagogia, a psicologia da Umbanda e nos fazendo essa reforma íntima, mas todas as linhas, todas as formas de apresentação na Umbanda nos ensinam a nos tornarmos instrumento para o serviço e não termos o desejo de sermos servidos. Para isso nós precisamos nos humildar, diminuir o ego, tornarmos-nos mais humílimos servidores, dentro da diversidade de nomes e formas. Mas a essência da Umbanda é essa. Vai nos trabalhando para nós sejamos soldados de Oxalá, servidores da luz divina. Umbanda não é mero intelecto, mas precisa do estudo para que o intelecto esteja afiado
treinado para perceber essas nuances interiores e a partir daí a gente tendo equilíbrio e adquirindo sabedoria e nos modificando interiormente, fundamentalmente absorvendo esses atributos dos nossos guias espirituais, ancestrais ilustres, mestres e orixás. Então, eu diria que o processo educativo de reforma íntima na Umbanda é vivenciado, associa estudo e prática, e esse processo pedagógico, psicológico, silencioso, esse processo educativo é profundo, trabalha no tempo, mas ele é irremediável em umbandas sérias, em umbandas de fundamento, em umbandas éticas. Falei sobre reforma íntima na Umbanda, sim, existe, não é o modelo clássico espírita, mas existe no modo de ser, na tradição e nos fundamentos de Umbanda. Esse tema está na página 48, aula 10 do livro Cartilha do Médium Umbandista, curso Mediunidade na Umbanda, gratuito aqui no canal Universalista EAD. Meu muito obrigado a você, um grande abraço fraterno, um saravá, um axé, até a nossa próxima videoaula.